Josué capítulo 5. A circuncisão de Israel em Gilgal. Aconteceu que todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral do mar Mediterrâneo foram informados de como Yahvé tinha secado o Jordão diante dos filhos de Israel até que tivessem passado, e ficaram apavorados e sem coragem para enfrentar os israelitas. Versículo 2. Naquela ocasião, Yahvé falou a Josué: faze facas de pedra e circuncida os filhos de Israel. Versículo 3. Josué lapidou então facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no local que passou a ser conhecido como Givat Al-Halot, colina dos prepúcios. Estaremos lendo o comentário aqui. Duas cerimônias de fundamental importância para o povo judeu, de acordo com a aliança de Yahvé, foram retomadas em Gilgal, nome hebraico que vem da raiz Galal, entre aspas, revólver, e forma o sentido de, abre aspas, círculo de pedra, fecha aspas, em conformidade com as leis do Sinai. Dois pontos. O rito da circuncisão, Gênesis 17:14, Êxodo 4:24, e a festa de Pessá, Páscoa, Êxodo 12:1-11. Ambas eram preparativos vitais na conquista da terra prometida. Continuando, versículo 4. Esta é a razão por que Josué os circuncidou. Dois pontos. Todo o povo que saiu do Egito, os homens, todos os homens de guerra, morreram no deserto, no caminho depois da sua saída do Egito. Versículo 5. Ora, todo o povo que saíra havia sido circuncidado, mas todo o povo que nascera no deserto, no caminho depois da sua saída do Egito, não havia sido circuncidado. Versículo 6. Porque os filhos de Israel andaram durante 40 anos no deserto, até que pereceu toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, visto que não obedeceram à voz do Senhor. Jurou-lhes Yahvé que não veriam a terra que os seus antepassados haviam prometido sob juramento dar-nos, terra onde manam leite e mel. Hebreus 3:11. Sendo assim, jurei na minha ira, estes jamais entrarão no meu descanso. Aqui em Hebreus está nos ensinando sobre o grave perigo da incredulidade. E aqui no versículo 12, vamos ler o 11 novamente. Sendo assim, jurei na minha ira, estes jamais entrarão no meu descanso. Agora o 12. Irmãos, tende muito cuidado, para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Você veja aqui o comentário. Embora estejamos vivendo na época da graça divina, em que todos têm à sua disposição o favor de Deus, mediante o sacrifício de Cristo, a fim de se arrependerem de seus pecados e terem acesso à plenitude da salvação, essa oportunidade única é garantida somente, entre aspas, aqui e agora. Amanhã poderá ser tarde demais. Satanás é o mestre da mentira e tenta nos convencer de que Deus não condenará ninguém ao inferno, nem julgará com rigor, e que nossos, entre aspas, erros não são, entre aspas, grandes pecados. Todos esses argumentos só servem para embrutecer, entre parênteses, endurecer os corações daqueles que lhe dão ouvidos. Afastar-se de Deus, afastar-se de Deus com rebeldia, abre parênteses, literalmente no grego, entre aspas, apostatar, fecha parênteses, é desviar-se do caminho da vida e preferir a morte.
da mesma forma como agiram muitos dos israelitas que saíram do Egito a caminho de Canaã, mas não depositaram, entre aspas, confiança plena, em grego, upostasis, no Senhor, mas não depositaram confiança plena no Senhor. Voltando em Josué, então nós lemos o versículo 6, agora leremos o 7. Quanto a seus filhos, estabeleceu-os em seu lugar, ponto e vírgula. A estes Josué circuncidou, visto que não haviam sido circuncidados no caminho. Versículo 8. E quando toda a nação foi circuncidada, repousaram no seu lugar, no acampamento, até que saíram. Versículo 9. Então Yahvé falou a Josué. Hoje removi de sobre vós a humilhação sofrida no Egito. Por este motivo, o lugar ficou conhecido até hoje como Gilgal, monumento de pedras. Monumento de pedras. Celebração de Pessá, Páscoa, versículo 10. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram o sacrifício de Pessá, Páscoa, no 14º dia do mês, ao pôr do sol nas planícies de Jericó. Versículo 11. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos daquela terra, pães sem fermento e grãos de trigo tostados. Versículo 12. Ao comerem o fruto da nova terra, no dia seguinte, cessou o maná de cair do céu. E os filhos de Israel nunca mais tiveram o maná. Todavia, deste ano em diante, começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã. O comandante do exército de Deus. Versículo 13. Encontrando-se Josué já nas proximidades de Jericó, de repente, ao olhar para cima, viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe, És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Versículo 14. Então o homem lhe informou, Não sou dos teus, nem pelejo contra ti. Venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto rente à terra, em sinal de reverência, e lhe indagou, Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? Versículo 15. O chefe do exército de Yahvé respondeu a Josué, Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim procedeu Josué. Atos 7:33. Então o Senhor lhe ordenou, Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Lá foi com Moisés, lá nós lemos com Josué, aconteceu, e agora, onde nós lemos aqui, é onde aconteceu com Moisés. Versículo 32, Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Aí Moisés ficou trêmulo de medo e não ousava erguer seu olhar. Versículo 33, então o Senhor lhe ordenou, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Veja aqui no comentário, até hoje, no Oriente Médio, não se pisa sobre solo sagrado a não ser descalço, em sinal de respeito e despojamento diante do Eterno.